Fala, meus minhas feras da física. Aqui quem fala é o Tino. E se você ainda não é um fera da física, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro das novidades e seja você também um fera da física. Pessoal, tô aqui de volta depois de um ano desaparecido. Peço aí carinhosamente desculpa por ter sumido desse tempo todo. Muita coisa aconteceu. Lembro que eu tinha passado pela Covid e tal, precisava melhorar muito minha memória. Nisso eu acabei passando por algumas coisas que até me ajudaram a evoluir por aqui, a como apresentar. Então eu peço desculpa, espero que me aceitem de volta. E vamos lá? Mas, antes de começar, quero deixar uma coisa clara sobre algumas pontas soltas da série anterior, a série de noções gerais. Aquela série, eu não tinha pensado nela ainda. Quando eu quis começar aqui, me falaram para começar com coisas básicas. Eu fui montar o tema de hoje sobre física básica e pensei, por que não fazer uma série mostrando a presença da física desde o núcleo, lá dos átomos, até o universo, mostrar toda a presença dela? Foi assim que surgiu a ideia de noções gerais. Só que como era mais curiosidade e também tinha aquele pequeno incidente, acabou ficando do jeito que ficou. Aqui para frente vou tentar mudar, ser um pouquinho mais diferente e tentar não ser chato, tá? Mas só para deixar clara essa pequena ponta solta, vamos começar hoje com a partezinha que eu considero bem importante, mas que não dá tempo de ver em sala de aula por conta da extensão de conteúdo, que é uma partezinha de física básica. Só subir isso aqui, abriu, cadê meu laser? Aqui, prontinho. Então, sejam bem-vindos à série de Física Básica. O que eu chamo de Física Básica é tudo que engloba essa pequena partezinha aqui. Isso aqui não são coisas muito estudadas e eu pensei em trazer aqui para vocês. Desses aqui, o mais importante seria o vetor e, em segundo lugar, essa análise dimensional, que vai ser muito importante para entender fórmulas. Mas vamos com calma, a gente vai chegar lá. Então, no nosso primeiro momento, pega o papel, pega a caneta para anotar e vamos lá. A primeira coisa que a gente vai começar é fazendo uma definição sobre grandeza, que é uma coisa que a gente vai precisar e muito. Primeira coisa, grandeza física é qualquer coisa que a gente consegue medir. Qualquer coisa que a gente consegue pegar um aparelho lá e tá. Um exemplo, termômetro. Termômetro é aquele que colocava debaixo do braço, de mercúrio, tem o que coloca aqui. Aquilo lá, ele está medindo uma grandeza chamada temperatura. A gente consegue dar um valorzinho, consegue medir, que seria uma grandeza. Outra coisa, o velocímetro do carro do seu pai ou seu carro, se você já dirige, aquele velocímetro, ele mede a velocidade instantânea, a velocidade que seu carro está naquele momento. Aquilo lá a gente consegue medir? Consegue. Então aquilo é uma grandeza. Mas o que significa medir uma grandeza? Aí para isso eu preciso que você lembre de uma coisinha. Isso. Uma balança comercial, muito usada em restaurante. Eu vou usar uma analogia para você entender a ideia. Quem aqui nunca chegou no restaurante ou nunca ouviu alguém perguntar num restaurante novo quanto é o quilo? O que significa esse quilo? Significa o quanto eu vou pagar a partir de uma quantidade fixa de comida. A partir dessa quantidade fixa, eu consigo determinar com um pequeno cálculo o quanto que eu pagaria e se é viável almoçar naquele restaurante ou não. Essa é uma ideia. Qual que é a ideia dessas balanças normalmente? Restaurantes já programam ela com 1 quilo de comida, que é o padrão, com
com esse 1 quilo de comida, quanto que uma pessoa pagaria se ela comesse isso tudo, que é muita coisa. Aí vem o valor associado a esse 1 quilo. Você, quando vai lá no restaurante, come, coloca o prato aqui em cima da balança. O que ela faz? Ela faz uma comparação com esse padrão. Ela compara a quantidade de comida que tem no seu prato com 1 quilo. Depois ela compara o valor associado a esse 1 quilo e determina o quanto que você vai pagar. Aqui tem um exemplinho. Aqui no caso, não sei qual é o quilo, mas aqui o peso aqui deu 445 quilos. 445 gramas. Qual é o valor que vai pagar? Paga uns 9,6. Não sei, 96, não sei, por aí. Como que essa balança conseguiu determinar esse valor? A partir do padrão, de um valor associado a 1 quilo de comida. Com base nessa analogia, o que eu quero dizer com medir uma grandeza? Medir uma grandeza significa nada mais, nada menos do que comparar a um padrão. E a partir dessa comparação, a gente vai achar um negócio que indica quantas vezes tem esse padrão. É isso, grandeza, que é coisa que pode ser medida, e medir é comparar a um padrão. Bem simplesinho. No meio científico, tem? Tem. A gente tem exemplinhos. No caso, o quilo, para a grandeza massa. Lembrando que massa é diferente de peso. Massa seria seus quilinhos. Peso é a força que a Terra faz para te puxar para o fundo do buraco. A força que a Terra faz para te puxar para o centro dela. Então, aqui no caso, para a grandeza massa, tínhamos um padrão. Um padrão conhecido como Legrand-K. Um cilindrinho de platina e irídio. É bem pequenininho. Olha as dimensões dele aqui. Eles que eram o padrão para massa. Todas as outras medidas de massa eram em relação a esse cilindrinho. Esse cilindrinho pequenininho. O que acontece? Ele tinha exatamente 1 quilo de matéria. Tudo lá dentro dava uma massa de 1 quilo, certinho. Só que, como é um objeto físico, ele pode sofrer corrosão, pode sofrer outras coisas. E isso acabou fazendo com que ele não fosse mais o padrão. Porque ao longo de 100 anos, esse cilindro foi sofrendo algumas coisas e acabou perdendo um pouquinho da sua massa. Com isso, ele, se não me engano, ele perdeu umas 50 microgramas. 50 microgramas para a gente não parece nada demais. Mas para ele aqui já é muita coisa, que agora não é mais 1 quilo. É 0,000000095 quilo. Já não é mais 1 quilo preciso. E se for comparar com algo assim que não é tão preciso, pode dar um pequeno erro de precisão. Com essa situação, precisou substituir esse objeto físico por um outro. E olha só o novo padrão de quilo. Sim. Todo esse negócio aqui é o novo padrão. De forma bem resumida, essa balança de Campbell, ela utiliza luz para medir massa. De certa forma, isso é ótimo, porque a luz não sofre corrosão, não sofre perdas, não vai sofrendo outras coisas que um objeto físico sofreria. E isso dá uma precisão muito grande. Por isso, lá então, em 2019, o grande K foi deixado, não é usado mais como padrão, e essa balança aqui faz o papel de nosso padrão. E ele é baseado num negocinho chamado constante de Planck. Um negocinho daquela forma que está muito associada com foto, EHF. Uma constante que indica uma fronteira entre o mundo microscópio e o mundo macroscópio. Coisa assim. Não vou aprofundar muito, que física moderna é muita coisa.
Agora a gente está só o básico. Certo, pessoal? Imagino que deve estar ficando bem clara essa ideia de comparar com o padrão. Mais para frente vai entender por que eu estou gastando tempo com isso aqui. Um outro, grandeza metro, muito bem conhecido. Inicialmente, sabia que o metro era definido com base na Terra? Inicialmente, o metro era dado por... Caiu um negócio aqui. Inicialmente, o metro é definido como comprimento da linhazinha que passa por Paris e chega até a parte norte do Equador, como mostra aqui. E detalhe que esse risquinho tem que passar por Paris. Então, essa distância do polo até o norte do Equador, passando por Paris, era o metro. Dá para ver que isso aqui é muito grande. As distâncias com isso ficariam, concorda comigo, que ficariam um pouco grandes demais, um pouco imprecisas. E com isso teve a necessidade de mudar. Deixar toda essa distância aqui de Paris para uma distânciazinha menor. E no primeiro momento foi uma pequena barra, como essa. Uma pequena barra de platina e irídio, é muito bom para usar essas coisas. E ela seria bem plana, paralela e com duas marcas nas suas extremidades. Aquilo seria um metro. Só que esse paralelismo da barra não ajudava muito. Algumas coisas podiam complicar, então foi necessário fazer uma aprimoração. Fizeram essa barra assim para assim, com um pequeno X em suas extremidades. Isso foi bom. Isso foi bom porque o Xzinho nas extremidades dava mais estabilidade para a barra. E isso facilitou muito. E aqui dentro colocava duas marquinhas que marcavam a distância de 1 metro. Só que, mais uma vez, temos objetos físicos. O objeto físico sofre corrosão, sofre algumas coisas. Então, de novo, vamos precisar mudar o padrão, porque objeto físico não dá, não dura muito. E aí chegamos à definição atual de metro, que agora vai usar luz para poder fazer a distância. De forma bem resumida, o metro ele é definido como a distância percorrida pela luz nesse intervalo de tempo aqui, ó. Para esse negócio aqui, de 1 segundo. A distância que ele percorre nesse intervalo de tempo aqui, com certeza vai dar um número bem pequeno, e no vácuo ainda, mas tá aí. Mais um padrão. Só. Quando falamos metro, estamos falando da distância percorrida pela luz no vácuo durante esse pequeno intervalo de tempo de 1 segundo. Muita viagem, mas é o nosso padrão. Lembra que isso aqui é só o básico para você ter uma ideia e conectar, explicar muita coisa. Não precisa se ater a detalhes. Temos mais um. Esse aqui que eu quero ver. Segundo, antes de falar sobre o padrão do segundo, preciso que você entenda algumas coisas. Primeiro isso. O negócio é esse. Um relógio atômico. Um relógio que tem uma precisão muito grande. É o relógio mais bem preciso que a gente tem. Dentro dele tem esse negócio. Esse negócio é Césio. 133. Não é o 137. Qual que é a ideia? Eu vou colocar esse átomo de Césio aqui dentro. E vou fazer medições com base em um detalhezinho. Eu quero que você preste atenção aqui. Lembra lá do modelo atômico de Bohr? Em que o átomo é formado por um núcleo e eletrosferas circulares com uma energia natural. Certo. A gente tem elétron aqui girando em volta, com base no modelo atômico de Bohr. O que acontece? Se eu der alguma energia para esse elétron, ele vai ter uma energia a mais, vai ganhar uma pequena motivação e faz um salto quântico. Depois ele dá a volta na nova eletrosfera, não dá conta de aguentar e volta para sua antiga vida.
Essa pequena volta libera uma coisinha, libera fótons, uma partícula da luz, das ondas eletromagnéticas, das radiações eletromagnéticas. Esse relaxamento quântico libera luz. Qual que é a ideia para medir o segundo? O elétron precisa fazer todo esse rolê aqui 9 milhões de vezes, tá? Vamos deixar bem aproximado para não ficar muito complicado. O que significa? O elétron está aqui, dá uma volta, sobe, vai e volta 9 milhões de vezes, liberando radiação. 9 milhões de vezes, nosso relógio aqui marca que passou 1 segundo. Então, o padrão do segundo é nada mais, nada menos do que a radiação emitida durante 9 milhões de vezes em que o elétron faz saltos quânticos. Você ficou deve ter ficado um pouquinho viajado por conta desse detalhe. Mas você pode ficar tranquilo e deve ficar bem facinho. Também você não precisa preocupar muito, não. É só mais para ter uma ideia. Só para você dizer que algum dia já chegou a ver essas coisas e tal. Essa é a ideia. E aí temos um outro, o Kelvin, o famoso Kelvin. Ele foi o responsável por inventar a escala Kelvin, a escala absoluta que não admite valores negativos de temperatura. E qual que é o padrão do Kelvin, da medida de temperatura? Essa fraçãozinha aqui, 1,273. Lembra lá que com o experimento de Kelvin, Lord Kelvin, ele achou que o zero seria o zero absoluto, seria 273, por aí. Essa fração vai dar uma temperatura bem baseada no ponto triplo. É isso aqui, ó. Esse lugar, esse momento de pressão e temperatura em que existem os estados sólido, líquido e gasoso. De forma bem resumida. Os três existem ao mesmo tempo nessa determinada pressão, nessa determinada temperatura. Mas no Kelvin, o padrão Kelvin é definido com base no ponto triplo da água. E no caso, a água vai atingir o ponto triplo quando tiver uma pressão de 611 Pascal e uma temperatura de 0,01 graus Celsius, que passando para Kelvin fica essa temperatura. De forma bem resumida, o padrão Kelvin é o ponto triplo da água. Massa, não? Não sei vocês, mas eu aqui tô bem emocionado e bem empolgado de estar passando esse tanto de descoberta que foi atrás. Mais uma. Vamos para a química um pouquinho. O famoso mol, o famoso Avogadro. O que seria o mol? O mol seria como a quantidade de partículas, quantidade de átomos, tanto faz. É a quantidade de coisas que está dentro de 12 gramas de carbono 12. Ou seja, se eu pegar uma porçãozinha de 12 gramas de carbono 12, o que eu vou encontrar lá? Primeiro eu vou encontrar a balança acusando 12 gramas, né? Mas com base nos estudos de Avogadro, em sua época, de leis ponderadas, tudo, a gente pode ter certeza que dentro dessas 12 gramas aqui, nós vamos ter 6 vezes 10 a 23. Átomos, partículas, tanto faz. O mol pode ser transformado para massa, para molécula, para volume, para lindeza, muita coisa. E aqui no caso, esses 6 vezes 10 a 23 é isso aqui tudo. Sempre que tivermos esses 6 vezes 10 a 23, temos um mol. Esse é o padrão do mol. Eu falo que alguma coisa tem 2 mol. Tem 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Eu tenho 5 mol. 5. Acho que já entenderam o padrão
do mol. Uma curiosidade é que esse 6 vezes 10 a 23 não foi proposto por Avogadro. Ele morreu sem saber. Mais à frente, eu esqueci o nome do cientista que encontrou o valor e deu uma homenagem a Avogadro, fazendo com que o 6 vezes 10 a 23 levasse o nome dele, para ser o primeiro a estudar. Humildade é tudo. E vamos lá para o outro, um carinha da física, que chama o Ampère. Ampère, uma unidade de corrente elétrica. Não sei se muitos aqui já devem ter visto, mas uma definição vai aparecer por aí em algum lugar, pode ter certeza. O ampère, ele é definido como a força atrativa que acontece entre dois condutores retos separados por 1 metro. Lembra? Vou fazer uma pequena revisãozinha de eletricidade. Corrente elétrica, movimento ordenado de cargas elétricas. Todas as partículas que têm carga elétrica têm uma propriedade chamada campo elétrico. Uma propriedade de influenciar o espaço ao seu redor, gerando força de interação. No caso, como é campo elétrico, vai gerar uma força elétrica. Essa força elétrica pode ser atrativa ou repulsiva. No caso, para definir o padrão ampère, a gente vai pegar uma corrente passando por condutores retos, eles têm que estar lado a lado, e a força que existir entre eles, separados por 1 metrinho, vai ser o nosso padrão de corrente elétrica. Galera, eu espero muito que muita coisa esteja fazendo sentido, porque... E vamos finalizar? O último é o Candela. Esse aqui muita gente não deve conhecer, porque ele não é muito estudado em ensino médio. Mas já vai entender por que eu estou apresentando ele. O Candela, ele é definido como uma intensidade luminosa emitida por uma fonte de frequência aqui, 540 vezes 10 a 12 Hz. A candela é nada mais que uma unidade que mede intensidade luminosa. Dá também para medir o quanto de brilho tem uma luz. Dá para medir o quanto de brilho uma pessoa tem? Dá. Quem faz isso é a candela. Só que eu não vou aprofundar muito porque ela não faz parte do estudo de ensino médio. Se não faz parte, por que eu apresentei? Porque todas essas grandezas que eu já falei até agora fazem parte de um grupinho chamado grandezas fundamentais. Elas são fundamentais para a existência de outras grandezas. Como elas são fundamentais, achei importante trazer o padrão delas para apresentar que elas são fundamentais. Então, galera, sim, de verdade, eu espero que tenha se divertido. Isso aqui era mais para apresentação, mais para se divertir. Com uau, eu não sabia disso, coisa desse tipo. Não mais, galera. Desculpa aí ter sumido por esse tanto de tempo. Agora minha vida tá dando uma estabilizada. Eu não cheguei a comentar, mas passei em vestibular, passei pro curso que eu queria. E agora conciliar a faculdade com aqui. Eu não tenho a menor intenção de desistir daqui do canal. Então, galera, espero que me perdoem e desculpem por ter sumido por tanto tempo. Agora, dessa vez, é para valer. Pretendo não sumir mais, mas vai depender da faculdade. Se ela vai ajudar ou não. Mas com certeza ela vai ajudar. Tem muita coisa para passar aqui para vocês. E vou dando jeito. Vou dando jeito como sempre faço. Então, galera, é isso. Obrigado. Até a próxima e...